UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 10 e nessa aula nós vamos estudar sobre limite de sequências. Na aula passada, nós vimos a definição de sequências, algumas características e alguns adjetivos sobre sequências e muitos exemplos de sequências. Nessa aula, então, nós vamos analisar agora limite de sequências, tá? Como você pôde perceber na aula passada que uma sequência é uma função que está definida no conjunto dos naturais, admitindo valores no conjunto dos números reais, então nós podemos fazer o estudo de limite dessas funções. Então, dizemos que um número real A é limite da sequência xn de números reais e escrevemos assim: A igual ao limite de xn com n tendendo para o infinito. Quando para cada número real ε maior do que zero, é possível obter um número natural n0, tal que o módulo de xn menos A menor do que ε acontece toda vez que n é maior do que n0. Bom, simbolicamente nós podemos escrever dessa maneira, ó. A é igual ao limite de xn, com n tendendo para o infinito, C e somente C, para todo ε maior do que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que o módulo de xn menos A é menor do que ε para todo n maior do que n0. Bom, claro que a gente precisa ler isso daqui muitas vezes para conseguir compreender exatamente a simbologia matemática. Mas, se você for perceber, existe um grande parentesco dessa definição de limite aqui, de sequências, para com a definição de limite de funções reais que você estudava no cálculo. Por que é extremamente parecido? Porque uma sequência é, na verdade, uma função que sai dos naturais e chega nos reais. Então, lembra como que a gente lia essa definição aqui de limite de funções lá no cálculo? A gente lia dessa maneira, né? Ó, para todo ε maior que zero, existe naquele caso lá, um delta maior do que zero, tal que a distância entre o valor da função e o ponto, que era o limite, L, é menor do que ε. Então, basicamente a mesma coisa. Perceba que a única diferença aqui agora é que ao invés de você ter um delta, você tem um n0. Por que um n0? Porque você lembra da aula passada, que é o seguinte, né? Se a sequência, no caso, ela é uma sequência convergente, né? Se ela tem limite, o que vai acontecer? Ó, todos os termos da sequência estarão dentro de um intervalo desse tipo aqui. Então, é como se fosse assim, ó. Imagina que você está pegando os seus valores da sequência e calculando e vendo onde que eles estão em cima da reta real. Então, imagina que o A é o limite da sequência aqui, né? Então, ó, você pega aí um intervalo centrado em A, ó, com tamanho ε aqui, ó. Então, isso aqui é A mais ε, né? Isso aqui é A menos ε, tá? Então, o que acontece, ó? Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, x1, que está fora, um x2, que está fora, um x3, que está fora, sei lá, um monte, né? Então, um x, n0, que está fora. A partir de um certo momento, vai acontecer que todos os termos, por exemplo, xn0 mais 1 aqui, ó, vai estar dentro desse intervalo aqui, ó. xn0 mais 2, e assim vai. Então, ó, para todo ε maior do que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, de maneira que todos os valores xn estão dentro desse intervalo aqui, ó, para todo n maior do que n0. Então, uma parte finita de termos pode estar fora do intervalo, mas o que interessa é o comportamento tendendo ao infinito. Então, para n maior do que n0, e é claro que n vai para o infinito, né, ó, todos os termos da sequência estão dentro de um intervalo desse tipo. Se todos os termos da sequência, a partir de um certo n0, estão em um intervalo desse tipo, ó, significa que todos os termos da sequência estão se acumulando perto do A, ó, tá? Então, o limite da sequência é o número real A. É isso que quer dizer toda essa simbologia aqui. Observação. Quando o limite de xn é igual a A, dizemos que a sequência converge para A ou tende para A. E escrevemos assim também, ó. Você pega o xn aqui e coloca a seta A. Então, isso aqui significa que xn está convergindo para A, né? Então, o limite de xn tende para A quando n vai para infinito. Nós podemos também omitir essa informação aqui, ó. Tá? A gente pode simplesmente não escrever essa informação quando a gente for fazer exercícios e escrever alguma coisa. Por quê? Porque é óbvio que, como a função x, né, que é a sequência, ela está definida no conjunto dos naturais, admitindo valor no conjunto dos números reais, quem é o domínio da função x? São todos os naturais, ó. Então é claro que você precisa aplicar a função x em todos os naturais para conhecer a sequência inteira, né, que admite valores nos reais. Então é claro que aqui, ó, de maneira natural, o conjunto dos naturais ele vai para infinito, né? Eu tenho que n vai para infinito naturalmente. Então, talvez eu possa emitir isso daqui, né? Então, existem algumas literaturas que não colocam esse tipo de notação. Só coloca limite de xn igual a A, tá? Porque está intrínseco que o n, como ele pertence aos naturais, ele vai para infinito. Então, quando o limite de xn é igual a A,
dizemos que a sequência ela é convergente. Se ela é convergente, ela tem limite. E a gente pode escrever assim também para poder economizar um pouco. Porque perceba que aqui você gasta muita coisa para escrever e aqui você gasta menos. Então, uma sequência que possui limite chama-se convergente. Caso contrário, se a sequência ela não possuir um limite, então ela é chamada de divergente. Se ela converge, ela tem limite, né? Se ela não tem limite, ela diverge. Se ela diverge, ela não tem limite. Olha só, limite de xn diferente de A, C e somente C, existe um epsilon maior que zero, tal que para todo n0 natural, existe um n1 maior do que n0, de maneira que o n1 está mais longe de A do que essa distância epsilon0. Bom, talvez não seja tão simples de olhar isso daqui e entender de uma primeira vez, né? Porque é o seguinte, você lembra aqui, se você calcular um módulo qualquer, xn menos A menor do que epsilon, o que você está fazendo na prática? Se você está calculando um módulo desse daqui, nada mais você está fazendo do que analisar a distância desse cara até esse cara, entendeu? Então isso daqui é a distância de xn até A. Então dizer que o módulo de xn menos A menor do que epsilon significa que a distância de xn até A é menor do que epsilon. Você sempre vai imaginar que esse epsilon é um número muito pequeno, né? Assim como a gente utilizava lá no cálculo, né? No estudo de funções de cálculo. Então aqui é o seguinte, se o limite de xn é diferente de A, então o que vai acontecer? Para todo n0 natural, você consegue um outro n1, de maneira que a distância do n1 até o A é maior do que um certo epsilon zero. Ou seja, você não consegue fazer com que o xn, com n tendendo para infinito, fique próximo de A. Entendeu? Você não consegue fazer isso daqui. Tá certo? Então é isso que está querendo dizer essa observação aqui. Por quê? Porque o limite de xn é diferente de A. Então assim, o limite de xn é igual a A, C e somente C, todo o intervalo aberto centrado em A contém todos os termos xn da sequência, salvo talvez por um número finito de índices n, que é o que a gente fez no slide passado, né? Então, salvo uma quantidade finita de índices n0, talvez, né? Então, n1, n2 até n0, o restante de todos os índices n vai fazer com que xn esteja dentro desse intervalo aqui. Ou seja, você vai acumular infinitos termos xn nesse intervalo. Todos os termos xn dentro desse intervalo vão ficar próximos de A. Ou seja, o limite de xn é igual a A. Bom, você acabou de conhecer um termo novo em matemática, né? Um objeto novo, que é o limite de uma sequência. O que você deve fazer agora? Se perguntar se esse limite é único. Então, de fato, se o limite existe, então o limite é único. Ou seja, se você supor que existem dois limites para uma mesma sequência, significa que os limites são iguais. Dá uma olhada aqui depois na demonstração, que o entendimento é fácil. Eu não vou poder ficar explicando minuciosamente todas as demonstrações, porque senão a videoaula vai ficar com 5 horas, tá? Elas já estão ficando meio grandes, né? Então você estude com muita calma isso daqui depois. Teorema. Se limite de xn é igual a A, então toda subsequência xn de xn converge para A também. A sequência inteira, xn converge para A. Então é claro que qualquer parte da sequência também vai convergir para A, concorda? Então você pode tomar qualquer tipo de subsequência da sequência xn, que mesmo assim, toda subsequência vai convergir para A também. Isso porque a sequência original maior vai para A, tá? Ela é convergente para A, tá certo? Dá uma olhada na demonstração também. Um corolário bem simples aqui, Se o limite de xn é igual a A, então, para todo k natural, o limite de xn mais k também vai para A. De fato, né? Porque, veja só, o que está acontecendo aqui com os termos xn, né? O n está indo para infinito. Então, os termos xn estão avançando conforme n avança. Então, como n vai para infinito, tanto faz se você anda um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Tá? Aqui eu estou andando um pouquinho para frente, né? Porque concorda? N tendendo para infinito, eu tenho um xn mais k aqui, O k tá somando o índice n, né? Então, para todo n aqui, eu tô k posições na frente. Isso indifere, porque o limite ainda vai continuar sendo o mesmo. Então, não faz diferença se eu tô um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, né? Se o limite da sequência é A, tá? Independente de onde eu estou olhando, né? O limite sempre vai continuar sendo A. Observação. O limite de uma sequência não se altera quando dela se omite um número finito de termos. Então, imagina, você tem que A é o limite da sequência, né? A é o limite de xn. Bom, mas quem que é a sequência xn, né? A sequência xn é x1, x2, x3, aí eu tenho o termo geral lá na frente, xn, e assim sucessivamente, né? Quando você analisa o limite da sequência, você está analisando o quê? O comportamento dos termos xn quando n vai para infinito.
Então não interessa o que está antes. O que você olha quando você vai analisar o limite de uma sequência é sempre um comportamento do termo xn quando n vai para infinito. Tá? Então imagina que você tem uma sequência, essa sequência é convergente, e você cria, através dessa sequência, uma outra sequência tirando uma quantidade infinita de termos. Então, o limite não vai se alterar, ok? Mais ainda, ó, você pode tirar até uma quantidade infinita de termos. Tá? Que mesmo assim a sequência não vai alterar o seu limite. Então, por exemplo, você tem uma sequência que é convergente, ela tem um limite. Pega uma subsequência qualquer dela e tira ela fora, né? Mantendo, é claro, você precisa manter uma quantidade infinita ainda de termos da sequência original. Mesmo assim, ainda não vai alterar o limite, porque a gente sempre está olhando o comportamento do termo xn quando n vai para infinito, tá certo? Não interessa o que tem para trás. Se xn possui duas subsequências com limites distintos, então o que vai acontecer com a sequência original? Ela não vai ter limite. Né? Porque imagina, você tem uma sequência. Dessa sequência, você consegue extrair duas subsequências, na qual cada uma dessas subsequências tem um limite diferente. Toda vez que você analisa um limite, você está analisando o quê? O comportamento do termo quando n vai para infinito. Duas subsequências vão para limites distintos, então significa que a sequência inteira ela não tem limite, né? Porque perceba, aqui que nós vimos agora há pouco, que quando o limite existe da sequência, o limite é único, ok? Se xn converge e a subsequência converge para A, então, xn converge para A. O que está querendo dizer aqui? Ó? Perceba que nós falamos aqui ó, que a sequência converge, né? Nós não falamos quem é o limite. Então, se você está olhando para uma sequência, você fala assim, essa sequência ela converge, mas eu não sei qual é o limite. O que você pode fazer? Você pode tentar extrair uma subsequência da sequência original e ver se essa subsequência agora fica mais fácil de você analisar o limite. Se ela ficar mais fácil de analisar o limite, você consegue calcular o limite e o limite da A, então significa que o limite da sequência também é A, tá? Então, ou seja, isso aqui ocorre. Teorema. Toda sequência convergente é limitada. Então, se a sequência converge, ela é limitada. Agora, tome um pouco de cuidado em relação à recíproca, né? A recíproca desse teorema. Porque qual que é a recíproca, né? Você tem um teorema que é SP, então Q. Né? Quem que é a recíproca, né? SQ, então P, né? Então, quem que é P aqui, ó? Sequência convergente. Quem que é Q? Limitada, né? Então você vai olhar agora se Q, então P. Então você olharia o seguinte: toda sequência limitada é convergente. Isso não é verdade. Pega essa sequência aqui, ó. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, e assim sucessivamente. É uma sequência limitada, porque quem que é o conjunto dos termos da sequência? Eu só tenho menos 1 e 1, né? Então, se a imagem dela é limitada, significa que a sequência ela é limitada. Mas ela não é convergente, porque perceba, ó, do slide passado nós temos, né, que se nós conseguimos extrair duas subsequências convergentes e com convergências distintas, então a sequência ela não é convergente. Aqui eu consigo uma subsequência constante igual a menos 1, ou seja, o limite dessa subsequência é menos 1, e eu também consigo uma subsequência constante igual a 1. Logo, o limite dessa subsequência é igual a 1, tá certo? Então tome cuidado, a recíproca não vale, tá? Só vale daqui para lá, que é se a sequência ela é convergente, então ela é limitada. Dá uma olhada aqui na demonstração para você entender. Então aqui está chamando a atenção de que o teorema não vale. A recíproca do teorema não vale. Se uma sequência ela não é limitada, então ela não é convergente. De fato, né? Porque ó, aqui você tem se P então Q, né? Se P então Q. Lembra de lógica? Essa sentença aberta aqui, ó, ela é equivalente à contrapositiva dela. Qual que é a contrapositiva dela? Você vai agora negar a tese e negar a hipótese, né? Então é o seguinte, ó. Toda sequência convergente é limitada. Então agora você vai fazer o contrário, ó. Né? O contrário não é a contrária, né? É a contrapositiva. Porque a contrária é outra coisa, né? Se você for dar uma revisada em lógica, você vai ver. Então, ó, quem que é a contrapositiva? A sequência original é toda sequência convergente é limitada. Então você vai negar isso e negar isso. Então agora é o seguinte, se a sequência ela não é limitada, então ela não é convergente, né? Se ela não é limitada, então ela não é convergente, ok? Por que é interessante a gente ficar escrevendo essas coisas aqui, né? Se elas são equivalentes, por que a gente escreve, né? Porque em geral, às vezes acontece o seguinte, você tem um teorema e você precisa trabalhar com esse teorema e tal, demonstrar, ou utilizar o teorema em algum
exercício e você não consegue utilizar o teorema do jeito que ele está escrito. Então, o que você pode fazer? Você pode reescrever esse teorema de alguma outra maneira, né? É claro, de maneira que seja equivalente, e essa outra maneira que você está escrevendo fica mais fácil de trabalhar. Então, talvez você consiga resolver o seu problema com essa escrita aqui, ó, e não com essa, tá? Por isso que isso acaba sendo bem interessante, tá? Então, veja que o estudo de lógica, né, matemática é super importante. Eu já fiz isso no meu mestrado. Eu lembro que eu tinha um problema lá que tinha que resolver, era um teorema, e eu precisava aplicar esse teorema e eu não conseguia aplicar o teorema. Então eu tive que reescrever na sua contrapositiva. Na hora que eu escrevi a contrapositiva, ficou mais fácil de resolver o problema. Então eu fui lá e consegui. Tá? Então, tá vendo, né? O poder da lógica matemática. Outro teorema, ó. Toda sequência monótona limitada é convergente. Teorema passado, ó. Tenta lembrar do teorema passado. Toda sequência convergente é limitada. Então você está saindo da convergência e tentando encontrar um adjetivo quando ela é convergente. Aqui, ó, é o contrário, ó. Toda sequência monótona limitada é convergente. Acaba sendo bem interessante esse teorema, né? Porque, ó, você está fazendo uma consideração em relação a um comportamento da sequência, e através desse comportamento você está conseguindo garantir que ela é convergente. Então, toda sequência monótona limitada, ela é convergente. Depois veja a demonstração. Corolário. Se uma sequência monótona possui uma subsequência convergente, então a sequência inteira é convergente. Por que esse corolário acaba sendo um corolário bem poderoso, tá? Porque é o seguinte, muitas vezes você olha para a sequência e você não consegue identificar ou fazer contas e tal para conseguir ver se ela é convergente ou não. Mas o que você consegue fazer, ó? Você sabe que a sequência ela é monótona, né? Porque é fácil através da definição, né? E você consegue perceber que ela possui uma subsequência convergente. Você pega a sequência inteira e extrai uma subsequência. Essa subsequência fica mais fácil de ser analisada e você percebe que essa subsequência ela é convergente. Então, se a sequência original ela é monótona e ela possui uma subsequência convergente, então ela por si só é uma sequência convergente, tá? Então, esse corolário 2 aqui acaba sendo um corolário muito poderoso. Então, ó, vamos reexaminar todos aqueles exemplos que nós estudamos nas duas aulas passadas e vamos olhar eles agora através do estudo de limite da sequência. Então, olha só, toda sequência constante, ela é obviamente convergente, né? E ela converge para o seu limite A, né? Então, a sequência, ela é constante igual a A, então, é claro, ela converge para o limite igual a A. A sequência com o termo geral, ó, xn igual a n, para todo n, perceba que quem que você vai conseguir adquirir com essa sequência aqui, ó, você vai adquirir todos os números naturais, né? Então, essa sequência ela não é convergente, né? Ó, por que ela não é convergente? Ela não é convergente porque ela não é limitada. Então, perceba, se a sequência, através dos teoremas passados, né? Ó, pelo teorema passado, né? Se a sequência é convergente, então ela é limitada. Aqui está acontecendo a contrapositiva, né? Ó, ela não é limitada, então ela não é convergente. A sequência, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e mantém esse comportamento infinitamente, ó, ela não é convergente. Por quê? Porque ela possui, ó, por exemplo, duas subsequências que convergem para limites diferentes. Você tem que uma subsequência constante igual a 1, ó, como ela é constante igual a 1, então ela converge para 1. Outra subsequência aqui que converge para 0. Constante igual a 0, então ela converge para 0. Então essa sequência ela não é uma sequência convergente. A sequência, ó, 1 sobre n com n percentuais naturais, né, ó, ela tem um limite 0. Então ela converge para 0, ou seja, 1 sobre n converge para 0. Isso você já sabe lá do cálculo, porque ó, 1 sobre n, quando n vai para infinito, né, esse quociente vai para 0. Essa sequência aqui, ó, 1, 0, 2, 0, 3, 0 e assim sucessivamente não é convergente, porque ela possui uma subsequência ilimitada. Então perceba, ó, aqui eu consigo extrair essa subsequência. 1, 2, 3, 4, 5, n mais 1 e assim vai, né? Então, escondido aqui dentro da sequência, eu tenho todos os termos que compõem o conjunto dos números naturais, que é ilimitado, tá? Então, essa sequência aqui, ó, ela não é convergente. Seja um A real, a sequência A elevado a n, ó, vamos estudar a convergência dela. Perceba que ela tem vários casos, né? Depende de onde está o A, né? Então, vamos estudar. Se A é igual a 1 ou 0, você vai conseguir adquirir sequências constantes. Se são sequências constantes, a sequência constante converge para o termo constante, né? Então, se A é igual a 1, converge para 1. Se A é igual a 0, converge para 0. Se A for menos 1, ó, concorda? Menos 1 elevado a n. Quando n for par, vai dar 1. Quando n for ímpar, vai dar menos 1. Então, vai ficar variando entre menos 1, 1, menos 1, 1, infinitamente. E essa sequência ela não é convergente porque ela possui duas subsequências convergindo para limites diferentes. Se A for maior do que 1, ó, perceba que A elevado a n vai explodir, porque aí vai dar uma função exponencial. Então, por exemplo, imagina 2, né? 2 é maior do que 1, então vai dar 2 elevado a n, e o n vai para infinito, vai dar uma função exponencial, tá? E isso vai para mais infinito. Se vai para mais infinito, então a sequência ela é divergente. Porque perceba,
A sequência ela só é convergente se ela convergir para um número real. Se A é menor do que menos 1, então a sequência A elevado a N ela é divergente. Por que ela é divergente? Ó, ela vai ficar tendo elementos positivos e negativos toda hora, né? E aí os termos negativos aqui, ó, quando o N é ímpar, vai explodir para menos infinito. E os termos AN, quando o N é par, vai explodir para mais infinito. Então, ela é completamente divergente. E se o A está entre 0 e 1, a sequência ela é decrescente e limitada. Então, se ela é decrescente, ela é monótona. Lembra que toda sequência monótona, limitada, é convergente? Então, essa sequência ela é monótona e limitada, logo ela é convergente. E o limite dela vai para zero. É bem parecido com o caso 1 sobre n. Observação, ó. Limite de xn é zero, se só se o limite do módulo de xn é zero também. Então, às vezes você quer analisar o limite de uma sequência, e aí você sabe que ela vai para zero, mas você não consegue calcular isso, né? Então você pode fazer o quê? Utilizar essa parte aqui, porque perceber é um 6 somente C. Então, o limite de xn vai para zero, 6 somente C, o módulo dele vai para zero também. Outro exemplo aqui, ó, aquele exemplo da soma, né, ó, lembra? Então, se A está entre 0 e 1, ó, essa sequência aqui que a gente já analisou, ela é uma sequência crescente e limitada. Se ela é crescente, ela é monótona. Então, toda sequência monótona e limitada é convergente. E o limite é 1 sobre 1 menos A. Porque, ó, como é que você faz para calcular o limite aqui facilmente? Perceba que você vai ter que analisar o termo xn quando n vai para infinito. Então, o termo xn é exatamente essa expressão aqui, ó. Essa expressão só tem n aqui, ó. Então, ó, o que acontece com A elevado a n mais 1 quando n vai para infinito? Como A está entre 0 e 1, A elevado a n mais 1 com n para infinito, esse A elevado a n mais 1 vai para 0. Então, morre aqui essa parte, sobra só 1 sobre 1 menos A. Aquele último exemplo, olha, do fatorial, né? Então, a sequência n ele é 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial. E essa outra sequência aqui também, ó. Ela é uma sequência muito interessante, a gente vai ver ela mais pra frente, tá? Então, essas sequências aqui, ó, elas são crescentes e elas são limitadas, tá? Por que essa sequência aqui, ela é crescente, né? Porque perceba que cada vez que eu aumento o n aqui, ó, eu aumento um termo positivo. Então, se eu sempre aumento um termo positivo nos termos da sequência, então ela acaba sendo crescente. Esse termo aqui também é crescente, dá para analisar depois. E aí, ó, uma coisa interessante que é o seguinte, veja só, isso daqui, ó, tá? O limite dessa sequência n e o limite dessa sequência bn, ó, é o número de Euler, aquele e, tá? Que a gente já está acostumado a trabalhar com função exponencial e logaritmo natural. Então, acaba sendo interessante. Essas duas funções, a gente utiliza muito elas em matemática, elas aparecem em muitos problemas práticos, tá? Então, às vezes a gente olha essa sequência aqui, ó, a gente já sabe que o limite dessas sequências vão para o número de Euler, tá certo? Bom, esse é o fim da aula. Não se esqueça de estudar o material de apoio, porque lá tem mais conteúdo, tem mais exemplos e alguns exercícios para treinar, ok? E a gente se vê na próxima aula.